É importante lembrar você que existe uma tabela da Federação Nacional de Psicólogos, que é a FENAPSE, ok? Essa tabela está lá no site do Conselho Federal de Psicologia. Eu já fiz até um Reels pondo a tabela, né, atrás, assim, no chroma key, para você ver a tabela. Está aqui no Instagram, você pode, no Instagram e também no Facebook, você pode acessá-la. Então, essa tabela, ela vai definir quais são os valores de referência de vários serviços, né, nossos enquanto psicólogos. E lá no finalzinho da tabela tem sobre os valores de referência para consultoria para empresas. E o que a Federação Nacional de Psicólogos estabelece como valores de referência? Valor mínimo, R$ 270 a hora. Valor médio, 500 e pouquinho a hora, desculpa, não vou lembrar exatamente agora. E o valor máximo, R$ 627 a hora da consultoria. Então, eu já estava cobrando de 600 a 800 reais a hora. E por quê? Né? É totalmente viável. Se a tabela da FENAPSE está dizendo é possível cobrar R$ 600 a hora na consultoria, então eu não estou mentindo, eu não estou inventando. É possível, está lá na tabela da FENAPSE, que está no site do Conselho Federal de Psicologia. Então, sim, você pode cobrar, no mínimo, R$ 270 a hora na consultoria. Isso para programas de treinamento, programas de desenvolvimento. Palestra, o valor é um pouco mais alto. A gente tem uma outra linha de precificação com palestra. Quando é workshop de 3 horas também. Tanto que eu fiz um workshop de burnout, eu cobrei R$ 3.500 para 2 horas de workshop. Então, é outra realidade. Mas, Ana Silvia, você já tem 22 anos na consultoria. Tudo bem, mas você vai estar começando na consultoria e para você também, esses valores serão proporcionais à tua experiência e com certeza serão superiores ao que você está hoje praticando, por exemplo, na clínica ou numa outra área. Então, é sim possível, usando as estratégias certas, fazer R$ 10.000 por mês iniciando na consultoria. Não é mágica, são estratégias. E hoje eu vou falar sobre essa importância do método, né? Por que é importante a gente falar desse tema? É importante falar desse tema porque tem essas muitas oportunidades na consultoria, em saúde mental no trabalho, desenvolvimento humano e organizacional, são 2 áreas que as empresas contratam muito. Só dá uma olhadinha lá no LinkedIn, que é a rede profissional, que você vai ver que diariamente as empresas estão postando, ou algum consultor, alguma consultora está postando um trabalho de treinamento, de desenvolvimento, desenvolvimento de equipe, ou de saúde mental, ou uma palestra de saúde mental, enfim. Está sempre sendo postado no LinkedIn. O LinkedIn ele é um termômetro para você ver como que as empresas estão contratando e o que elas estão contratando. Então, sim, há muita demanda, ok? E aí, quando você vai iniciar na consultoria, a consultoria, ela não é palestra. Mas, Ana Silvia, eu queria trabalhar com empresa para dar palestra. Tudo bem, você pode ser denominada de consultora, ok? Dar palestra para a empresa, mas eu preciso ser honesta com você. A palestra não é consultoria. Consultoria é a empresa trazer um problema para você, e você, enquanto psicóloga, que é cientista do comportamento humano, ok? Que, né, eu, você, nós, né, psicólogos e psicólogas, somos cientistas do comportamento humano. Por quê? Se nós somos formados, né, na psicologia, que é uma ciência do comportamento, então nós somos cientistas do comportamento humano. Então, quando a empresa nos chama, ela tem uma demanda, ela tem uma necessidade, né? Então ela te consulta, porque consultoria vem né, da palavra consultare, e consultare significa dar conselho. Então a empresa fala, olha, eu estou com um problema, por exemplo, com a equipe da área de produção, que eles estão tendo muito conflito entre eles,
a gente caiu a produtividade, está tendo muitos acidentes também em função desses conflitos, o líder não sabe mais o que fazer e a gente precisa da sua ajuda. E aí vai você, como, né, psicóloga, como cientista do comportamento humano, você vai poder ajudar a empresa numa solução. O que vai ser feito? O que deve ser feito? Você pode até utilizar a palestra como uma estratégia inicial, né? Uma estratégia para sensibilizar, para informar, para criar o vínculo de confiança com aquele grupo. Depois você pode usar como uma outra estratégia um programa de desenvolvimento de equipe, ok? Que o líder não participe, porque aí tem umas outras questões, né? Algumas outras questões técnicas, metodológicas que não é adequado que o líder participe do desenvolvimento de equipe. Com o líder, você faz um outro trabalho em paralelo, ok? Então, você vai dar uma solução de algum serviço, né? O serviço é uma solução para resolver um problema que a empresa tem. E aí, se você não tem, né, um método, vai ficar difícil. Então, o método, ele é importante, por quê? Porque ele vai te dar o passo a passo. Né? O método te dá o passo a passo de uma maneira rápida, fácil e segura, sem comprometer a qualidade do teu trabalho, sem comprometer a consistência do teu trabalho e, principalmente, sem comprometer os princípios éticos da nossa profissão. Por exemplo, você está começando na consultoria, né? A consultoria é um processo que tem 3 pilares: prospecção, elaboração de proposta e precificação de serviço e as intervenções. Basicamente, esses são os 3 pilares da consultoria. Como que você vai chegar até as empresas? Como que você vai conseguir empresas clientes? Hoje à tarde é 5 horas, eu dei uma mentoria individual para uma aluna da formação Psicólogas Consultoras, e aí essa aluna, né, qual que foi a questão dela da mentoria de 1 hora que eu dei para ela? Acabou ficando 1h20. Era 1 hora, mas eu acabei prorrogando um pouquinho, ficou 1h20 de mentoria. Qual que era a demanda dela? Prospecção. Tá, Ana Silvia, agora como que eu chego às empresas? Como que eu consigo empresas clientes? Né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei, né, o infográfico do método, do pilar do método PSI, que é o método que eu desenvolvi, né, nesses 22 anos aí de consultoria, com aquilo que dá certo, aquilo que funcionou e funciona. Né? Então, é PSI, porque é P de prospecção, S de serviço contratado e I de intervenções. E aí, a primeira coisa que eu fiz, falei, você tem seguido o passo a passo do método, o passo a passo do pilar prospecção? Ela falou, acho que tem. Eu falei, vamos ver, vamos rever? Aí eu estava no Zoom, peguei o infográfico, isso hoje à tarde, né? Peguei o infográfico de prospecção, que tem o passo a passo. Falei, vamos lá, vamos ver como que está esse passo a passo aqui da prospecção. Você fez isso? Você fez isso? Aí a gente foi analisando um por um. Né? Por exemplo, tinha uma hora que era como que está o seu LinkedIn, montar o LinkedIn. Porque se o LinkedIn é uma página profissional, é importante que a consultora esteja no LinkedIn, tenha um perfil no LinkedIn. Aí eu já entrei na mesma hora no LinkedIn, fui ver como estava o perfil dela, já fiz algumas observações, algumas sugestões, e aí a gente continuou o passo a passo. Né? Aí ela perguntou, tá, mas como que eu faço o contato para parceria? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Ela foi perguntando e eu fui orientando ela nesse passo a passo da prospecção, do pilar prospecção. Então, veja, quando você tem um método, você seguindo esse passo a passo, você vai ter um resultado muito mais rápido. Que é diferente quando você vai estar iniciando na consultoria, ok?
você não tem experiência na consultoria, você nunca trabalhou, não tem uma mentoria de consultoria, igual eu comecei, né? Com a coragem, sem ninguém me orientando, eu falei, vamos lá, vamos aprender aqui, né, do jeito que eu sei, pelo ensaio e erro, porque não tinha curso de consultoria, não tinha mentoria, né, eu fazia supervisão mais especificamente para os programas de desenvolvimento com grupos, vamos lá. Então, se você não tem, você vai por ensaio e erro. Tem hora que você acerta, tem hora que você erra, e com isso, né? É igual você ir daqui, eu estou em Curitiba, eu ir de Curitiba para Londrina, que é onde mora a minha mãe, meus parentes, e não sei o caminho e não ponho no GPS. Aí eu vou por ensaio e erro. Entro numa estrada, não dá certo, entro na outra, não dá certo, entro por um lado, não dá certo, e vou indo. Uma viagem que eu poderia fazer em 4 horas e meia, que normalmente a gente faz nesse tempo, eu vou levar 8 horas para fazer, porque eu peguei caminhos errados, eu fiz rotas que não era para fazer, eu não vi que tinha um semáforo, eu não vi que tinha um radar, enfim. Por quê? Porque eu não estou seguindo o GPS. Então, o método é como o GPS, ele vai te dando o passo a passo, ele vai te dizendo, você vai prospectar a empresa, então, primeiro você tem que fazer isso.